Oi, João, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Aqui no começo ele começa enchendo linguiça, falando sobre o modelo de Dalton, dá algumas imagens dos modelos atômicos e pede pra gente afirmar se é verdadeiro ou falso essas alternativas aqui, tá bom? Ele fala assim: o sal de cozinha NaCl emite luz de coloração amarela quando colocado numa chama, porque os elétrons do cátion Na+, ao receberem energia, saltam de uma camada mais externa para uma mais interna, emitindo luz amarela. Então, vê só. O que acontece é que essa alternativa está quase certa. Na verdade, quando um elétron recebe energia, ele salta da mais interna para mais externa. E não como ele fala, da mais externa para mais interna. Entendeu? Então, essa aqui está falsa. A segunda, ela fala assim: a concepção teórica de uma órbita definida para um elétron é inaceitável depois do conhecimento do princípio de Heisenberg. Vê só, Heisenberg estabeleceu um princípio que é o princípio da incerteza, que diz que a gente não consegue afirmar com exatidão a posição do elétron. Quando a gente estuda esse assunto de química, modelos atômicos, números quânticos, a gente está localizando o elétron de forma exata. Ele está naquele nível, naquele subnível, com aquele número magnético, com aquele spin. Então, veja, se a gente tiver a óptica do princípio de Heisenberg, a gente vai entender que essa forma de classificar os elétrons é inaceitável, porque a gente não tem certeza da posição deles, entendeu? Então, verdadeiro. Aí no terceiro ele fala assim: uma partícula constituída por 16 prótons, 32 nêutrons e 18 elétrons é um ânion bivalente. O que é um ânion? É um íon que tem excesso de elétrons, ou seja, vai ter carga negativa. E bivalente, o nome já diz, bi, 2. Ou seja, é um tipo de íon que tem carga menos 2. Por exemplo, um elemento X que na forma de íon vai ter carga menos 2. Então aqui a gente vai ter um ânion bivalente, ok? Aí o que acontece? Na questão, ele diz que temos 16 prótons e 18 elétrons. Os prótons são as partículas que têm carga positiva e os elétrons as que têm negativa. Como eu tenho 18 elétrons, eu tenho 2 elétrons a mais que a quantidade de prótons, eu tenho duas cargas negativas a mais. Então, sim, tá verdadeiro. Eu vou ficar com menos 2, porque eu tenho duas cargas negativas a mais. Tá bom? Então, verdadeiro. Aí no quarto ele fala assim: o conjunto dos quatro números quânticos tananã, pode representar o elétron mais energético de um metal alcalino. Vamos entender o que é que ele está dizendo aqui. Esse N é o número quântico principal, que vai indicar a camada ou então o nível desse elétron. Quando ele diz que o N é igual a 3, eu estou dizendo que o nível desse elétron é 3 mesmo, tá bom? Então, nível 3. O L é o número quântico secundário ou azimutal. Ele vai indicar o subnível do elétron para a gente. Por exemplo, se o L for igual a 0, eu estou falando do subnível S. Se o L for igual a 1, eu estou falando do subnível P. Se o L for igual a 2, eu estou falando do subnível D. E por aí vai, entende? Como ele está falando do L igual a 1, eu sei que esse elétron tem subnível P. Só com essa informação eu já saberia que essa afirmativa está errada. Por quê? Metais que são alcalinos, eles são da família 1A. Todos os elementos da família 1A têm subnível S1, tá bom? Então, a partir do momento que eu vi que ele já está no subnível P, eu já sei que está errado. Se eu soubesse que ele estava no subnível, por exemplo, se ele dissesse que o L é igual a 0, aí ele estaria no subnível S. Aí eu não conseguiria afirmar ainda com certeza se ele está na família 1A ou 2A, porque terminando em S1 é da família 1A, mas terminando em S2 é da família 2A. Então aí eu não conseguiria afirmar com certeza, eu teria que continuar a análise desses números. Por exemplo, eu vou continuar aqui só por tirar dúvida mesmo, porque, como eu expliquei, não é necessário, porque ele terminou em P. Se terminou em P, eu já sei que não é metal alcalino, tá bom? Mas vamos continuar aqui. O M é o número quântico magnético. Cada subnível que a gente tem, ele vai formar como se fosse uma caixinha, ó. O subnível S vai formar só uma caixinha. O subnível P vão formar 3. O subnível D vão formar 5.
vão ser sempre duas caixinhas a mais que a anterior. Sempre começando pelo S como sendo só uma caixinha. Aí no P tem mais duas, no D tem mais duas e assim vai. Aí a gente está no subnível P, não é isso? O número quântico magnético vai indicar o número que fica em cima dessas caixinhas. Ó. O subnível S só tem 0. O subnível P vai de -1 até +1. Então aqui no meio é 0. O subnível D vai de -2, aí de -2 até +2. Aí aqui vai ser -1, 0, +1, entendeu? Sempre que eu for adicionando duas caixinhas, aí aqui, por exemplo, o próximo seria de -3 até +3. Aí ia ter 1, 2, 3, 4, 5, ia ter 7 caixinhas, percebe? É mais ou menos assim. Aí quando ele diz que o número quântico magnético no subnível P é igual a 0, ele está dizendo que quando eu distribuir os elétrons nessas caixinhas, o último elétron parou na caixinha que tem número quântico magnético 0. Aí, como eu sei quantos elétrons eu vou ter? Eu vou ter que olhar também para o spin. O spin vai indicar o sentido, por assim dizer, do elétron. Sempre que eu começar a preencher essas caixinhas, eu começo a preencher com os elétrons com sentido para baixo. Então, quando eu coloco com sentido para baixo, o spin fica positivo, que nem está aqui. Quando eu coloco com sentido para cima, o spin fica negativo, tá? Ó, aqui é o sentido do elétron, então ele vai ficar com um spin de -meio. O valor em si é sempre meio, tá? O menos e o mais é que vão indicar o sentido. Se for negativo, é porque o elétron está para cima. Se for positivo, é porque está para baixo. Aí o que acontece? Na hora de preencher essas caixinhas do subnível P, a gente sempre começa colocando os elétrons com spin para baixo, ou seja, com spin positivo. Então, eu vou ter, ó, um elétron aqui, aí o próximo tem que ser aqui. Aí eu já paro aqui. Por quê? Porque eu tenho número magnético 0 e spin positivo. Vai bater exatamente. Se eu continuasse preenchendo, se eu parasse aqui, por exemplo, o número magnético seria +1 e o spin seria positivo ainda. Aí, ok, eu continuei, eu semi-preenchi as caixinhas. Aí eu poderia continuar preenchendo, porque cada caixinha cabe no máximo 2 elétrons. Então, aqui vai ser agora um elétron para cima, outro elétron para cima e outro elétron para cima. Eu preenchi totalmente, tá vendo? Se eu terminasse dessa forma aqui que eu terminei, o número magnético ainda seria +1, só que o spin seria -meio, porque o último elétron que eu coloquei está para cima. Então, o spin dele fica negativo, tá bom? Só expliquei isso aqui por título de curiosidade, mas como eu disse, não precisava. A forma correta, que bate com o que ele falou aqui, é essa aqui, ó. O elétron está para baixo, por isso que o spin fica positivo, e ele termina na caixinha de número 0, ó. Na caixinha de número 0. Então, eu sei que nesse subnível P eu tenho 2 elétrons. Então, aqui é 3p2, tá bom? Então, na verdade, esse elétron é o elétron mais energético de um átomo que é da família 1, 2, 3, 4A. Ele é da família 4A, tá bom? Então, a gente sabe que essa alternativa tá falsa. Aí vamos para a última afirmativa. No modelo atômico atual, os elétrons têm simultaneamente caráter corpuscular e onda. Sim, verdadeiro. Quando a gente estuda isso, a gente estuda que o elétron ele tem duas possibilidades de comportamento. O comportamento como se fosse um corpúsculo, como se fosse uma partícula, e o comportamento de como se fosse uma onda. A gente estuda em física as ondas eletromagnéticas. Aí você vai estudar esse gráfico assim, que é um gráfico em forma de onda. É exatamente esse comportamento em forma de onda, entendeu? E o caráter corpuscular é o caráter em forma de partícula, que a gente estuda, por exemplo, acredito que em física óptica, entende? Então, tem esses dois caráteres que, sim, a luz consegue se comportar dessas duas formas, tá bom? Então, verdadeiro. E é isso, espero ter ajudado, tá? E bons estudos.